E qual é a prioridade nesse programa definido hoje? Qual que é a prioridade? A prioridade é a qualidade da educação. Junto com a qualidade da educação, desse eixo que é a formação do professor, está também relacionado o eixo da ciência e tecnologia. Porque se você não apostar no ensino público federal, você não tem hoje pesquisa no Brasil. Porque hoje quem faz pesquisa no Brasil é os centros de pesquisas públicos e alguns privados, poucos privados ainda. No resto do mundo, você tem geralmente 3 fontes. Você tem o Estado brasileiro, o Estado do país em questão, né? As empresas privadas e as empresas, aliás, e os centros de pesquisas públicos. São 3 entes que fazem. No Brasil, nós temos hoje pouca participação ainda do setor privado. Aquele movimento empresarial que é pela inovação é um movimento muito importante, porque ele visa fazer com que as empresas privadas incorporem práticas inovadoras cada vez mais. Nas grandes empresas você tem um gasto maior com inovação, mas nós temos de almejar as médias e as pequenas empresas. Daí porque é muito importante o professor e a formação universitária de qualidade. Daí que os centros de pesquisa do Brasil hoje, nós temos alguns de excelência. Vou lembrar alguns. A Embrapa, na área de agricultura. Você veja que a agricultura brasileira não é também, né? É clima, é solo, é o fato de que nós temos uma insolação maravilhosa, mas também é cabeça dos brasileiros e mãos brasileiras fazendo a produtividade da agricultura, do agronegócio. Você tem o SEMPES com a Petrobras, você tem o INPE fazendo todo o levantamento do desmatamento da Amazônia. Sem o INPE a gente não conseguiria conter o desmatamento. E você tem, além do INPE, você tem a Fiocruz, que faz todas as pesquisas de vacinas e de componentes nos fármacos, que vai permitir que a gente crie produtos especiais. Agora, só quero fazer uma observação. Vocês vivem falando que estão interessados em questões de debate de fundo, mas o que mobiliza vocês mesmos são outras questões, as que não são tão importantes. A carta é importante. A carta é importante. Porque a central de Boatos deu certo? Seria isso? Porque a carta? Não. A carta é uma manifestação e dar aos pastores que apoiam a minha candidatura os instrumentos necessários para combater a central de boatos que assola o país. Como dizia o Sebastião Ponte Preta, né? Ele falava que havia uma central de besteiras que assolava o país. Hoje não é mais isso, né? Porque ele estava se referindo à ditadura naquela época. Hoje há uma central, graças a Deus, não há isso. Mas hoje é uma central de boatos. A senhora assinou essa carta? Essa carta é dirigida a quem? A carta é dirigida a esse conjunto de pastores, lideranças políticas, inclusive, como Walter Pinheiro, o senador Crivella, que vão utilizar a carta para mostrar alguns pontos que nós temos muito claros. Não tem nada além desses pontos, nem nada a quem. Por que frisar esses pontos? Porque são esses pontos objeto da central de boatos. Mas é só evangélico ou católico também? Os bônus domésticos tiveram uma valorização ontem um pouco em função do resultado das pesquisas, apontando o Serra com um resultado melhor. Porque para eles, ele tem uma maior preocupação com cortar gasto público e também estatização. Queria o que a senhora avalia em relação a isso? Acho que essa é a sua interpretação. Não minha, do mercado. A gente fez Minha querida, mas eu vou insistir. Acho que é a sua interpretação. Outro dia fizeram uma interpretação, o mercado fez uma interpretação que a Petrobras tinha caído porque tinha uma especulação. Eu vou te dizer, eu acho muito difícil as ações da Petrobras terem uma desvalorização quando o mercado mostrou, e não foi o mercado consultores não, foi as pessoas que vieram aqui e botaram dinheiro, botaram 70 bilhões de dólares.
E esta é a valorização que importa, porque 70 bilhões de dólares é botar a mão no O senhor bolso acha que ele é e mais não preocupado especular. com questão fiscal e a senhora não? Minha Essa seria a querida, leitura ou eu não senhora? sei qual é a leitura do mercado, eu não estou aqui Não, para não, interpretar. candidata, é o seguinte, candidata, qual é o efeito que a senhora espera com essa O que carta? você acha? Vou te perguntar. O que você acha do mercado real que botou 70 bilhões de dólares na Petrobras? Candidata, qual é o Você efeito entende? que a senhora espera com essa carta? Qual é o efeito que a senhora espera com essa É carta? só os evangélicos ou os católicos? Não, eu não sei se ela vai acabar ou não, porque cá entre nós eu não controlo a central de boatos, né? É o tipo da questão que de fato eu não controlo. Agora, ela só serve para uma coisa muito elementar, para que a verdade triunfe. Só isso. Ela é E os dirigida, efeitos dela? Quais efeitos a senhora espera? ela é dirigida aos católicos também? Ela é dirigida aos católicos também, essa carta? Essa carta é dirigida a todos aqueles atingidos pelos boatos, tá? Para quem quiser utilizar, católicos, cristãos, outras religiões. E além do fim dos efeitos, além do fim dos boatos, quais outros efeitos a senhora espera dessa carta? Olha, o Brasil é um Estado laico. Eu espero que esse país respeite essa característica. Não se difunda o ódio religioso. Porque o ódio religioso, ele me perguntou a fazer uma carta para os ateus convivem nesse país. Então, pelo fato do Estado ser laico e de nenhuma religião poder assumir o Estado, é muito importante que esses boatos baseados no ódio religioso não vinguem, porque é ruim para todos, para os religiosos, para aqueles que eu acho que são minoritários, que são os ateus, mas eles também têm de ter lugar no Brasil, para as outras religiões, os espíritas, os budistas, para os outros credos e crenças. Não se pode instigar o ódio religioso para ganhar a eleição. Não se pode falar que um candidato é a favor da morte de criancinhas. Isso é, de fato, medieval.